eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Nós louvamos, e na palavra, a espada do Espírito, o Espírito testifica com o nosso espírito se o que nós louvamos está de acordo com a Bíblia. Amém? Por que você acha que tu vai morar com Jesus? Porque eu acho que vou subir e vou entrar. Amém? Pare e pensa. Que a gente vai morrer. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Aconteceu tudo na cruz para salvar um povo e esse povo morar com ele. Agora, por que eu sei que vou para lá? Isso é para a gente responder, para nós. A Bíblia fala de certeza de fé. Então, quem tem certeza de fé, o Espírito testifica que eu sou filho. Se eu testifico que eu sou filho, eu sei que eu vou subir. Amém? Então a Bíblia, ela que vai me falar se eu vou subir ou não. Porque o Senhor Jesus me perguntando assim é um escândalo, né? Mas o Senhor Jesus falou: são essas palavras que eu falo com vocês que vão julgar vocês no último dia. Aqui é a palavra. Amém? Então, nós estamos vendo aqui, nós acabamos de ler aqui, que os judeus pensavam que já estava tudo certo. Mas o Espírito Santo, Jesus falou, o Espírito Santo depois falou, usando o apóstolo Paulo, João, que não é assim. Amém? Não é assim. Então, a Bíblia está falando que Deus escolheu um povo, lá de Abraão, deu a lei para Moisés. E eles, o que eles fizeram? A Bíblia é bem clara: os gentios que não buscavam, alcançou a justiça. E eles buscavam a justiça, mas pela lei. Não alcançaram a justiça. Não alcançaram a justiça é o quê? Não receberam o perdão. Então eles buscavam pelas obras da lei, é o que diz o texto. Os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? A resposta: sim. Amém? Mas a justiça que é pela fé, eles alcançaram por causa disso. A justiça que é pela fé. Amém? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, até buscava. Não chegou à lei da justiça, não se reconciliou. Amém? Buscava a lei, não chegou à lei da justiça. Por quê? O motivo? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Então eles valorizaram o quê? O simbolismo, as sombras, todo o ritual, as obras da lei. Mas não salvou ninguém. A lei, na verdade, foi só para revelar o pecado. O pecado trabalhou como a Bíblia diz, um aio, um tutor, para levar para Jesus. Foi só para mostrar que eles não conseguiam obedecer a Deus. Só para mostrar, como o apóstolo Paulo, depois que entendeu, ele fala: miserável homem que eu sou.
Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala isso. Não tem nada de problemático entender o capítulo 7 de Romanos. Ele fala que a lei, a cobrança é espiritual. Mas ele fala, o problema é que eu sou carnal. Como eu posso praticar a lei sendo carnal, se ela é espiritual? Aí ele dá aquele brado de vitória no 24. Mas graças a Deus em Cristo Jesus. Aí a revelação veio para ele. Eu, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí pegam isso para falar que ele ainda servia o pecado, que ele era carnal, e ainda servia a Deus, servia os dois. Não, mas logo depois ele diz, nós não estamos mais na carne. Por isso que é graças a Deus. Quem vai me livrar? A ele, um brado de vitória. Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Mas os judeus não queriam pela fé, queriam. Por que não queriam? Porque como Herodes, nasceu o rei dos judeus, se enfureceu. Agora todo mundo vai se voltar para esse rei, vão me abandonar, vai perder a glória. Por que não se submeteram a Jesus? Porque o objeto da fé é Jesus. Eles queriam pelas obras da lei, mas chegou alguém para falar assim, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é obras da lei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim morrer por todos. Primeiramente para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Por quê? Queriam ser salvos pelas obras da lei, não pela fé em Jesus. Amém? Amém ou não amém? Buscavam, a Bíblia diz que eles buscavam, mas não pelo jeito certo. Erraram o caminho. Buscavam o perdão, buscavam a reconciliação, mas de maneira errada. Por isso o apóstolo Paulo, eu sei que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Amém? Hoje, irmãos, é perigoso. Por quê? Aquele texto que diz, Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor, eu fiz isso em teu nome. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tu quer entrar aqui pelo que tu fez? Tu quer entrar aqui porque tu criou um montão de departamentos? Tu quer entrar aqui porque tu criou um montão de prédios? Tu quer entrar aqui porque tu batizou 1000 pessoas? Tu quer entrar aqui porque tu fez ações sociais? Tu quer entrar aqui porque o teu culto demorou mais? Porque não tinha coral, não tinha nada. Tu quer entrar porque o que tu fez? Pela fé em Jesus não tem isso. Não tem isso. Eles não se submeteram à graça do Senhor Jesus. Eles não se submeteram àquela voz que foi dirigida ao céu. Por isso que Mateus diz que o Pedro explicando para os judeus, olha, teve um momento no Monte da Transfiguração, nós estávamos lá, estava eu, Tiago e João lá, ele subiu lá e nós vimos o corpo dele glorificado. E veio uma voz lá de cima e disse, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. E caiu todos por terra, e depois quando abriu os olhos, só tinha Jesus, não tinha mais ninguém. E mandou escutar Jesus, é esse. É pela fé em Jesus, os gentios que não buscavam, alcançaram, pela fé em Jesus. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Todo aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. Tu alcançou a justiça por quê? Eu. É pela fé. Alcançar a justiça alcancei o perdão. Pela fé, eu fui reconciliado, sendo pois justificado mediante a fé, agora eu tenho paz com Deus. Alcancei a reconciliação, alcancei de inimigo, de filho da ira, filho da desobediência, servo do pecado, filho de Deus.
herdeiro do reino eterno, amigo de Cristo, servo de Cristo. Então eu alcancei. Contudo, agora nós alcançamos a reconciliação. Alcançamos, que nós lemos em Colossenses, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 5, agora, alcançamos a reconciliação. Por quê? Pela fé em Jesus, alcançamos por quê? Eu aceitei, concordei com tudo que estava escrito no Evangelho. Eu alcancei o método de Deus salvar a humanidade, eu aceitei. Eu concordei com ele. Quem eu era, eu concordei com ele. Sobre o poder dele, do amor dele, eu concordei. Eu alcancei porque eu me submeti. Eu vi que é pela fé, pela graça. Alcançou isso. Alcançou o perdão, agora tem um refrigério na alma. Alcançou a paz que não tinha. Alcançamos a vida eterna. Um novo caráter. Amém? Eles buscavam de maneira errada, nós estamos buscando para quê? Não, ninguém vai buscar pela fé é paz com Deus. Ninguém vai se reconciliar buscando outra coisa. É buscar porque eu precisava do Salvador. E eu concordei com ele que eu precisava. Amém? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem chance nenhuma. A gente não tinha nem nascido, mas ele sabia que a gente ia nascer. Ia nascer um pecador sujo. Então ele já morreu lá para salvar um povo que depois ia crer nele. Sendo nós ainda, ele foi revelado que ele me ama e queria me salvar, eu sendo miserável, inimigo dele. E ele revelou quem eu era. Sendo horrível, uma vida inútil, sem esperança, sem Deus no mundo. E a palavra da reconciliação está com a gente. Nós alcançamos pela fé. O outro só pode alcançar pela fé em Jesus. Quem tem que ser proclamado? Jesus. Jesus, mais ninguém. Amém? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, amém, irmão? Se ele morreu, eu era aquilo, e agora então? Se já houve a reconciliação. Muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Através de quem? Jesus, alcançamos, pela fé, alcançamos a reconciliação. Então, em nome de Jesus, fomos libertos. Essa justiça foi imputada dentro de nós, pela fé em Jesus. Eles buscavam pela lei, não vão. Pela fé, recebe. A justiça de Deus, sabe o que é? Tudo que aconteceu na cruz. A justiça de Deus é todas as palavras de Jesus escritas. Todos os conselhos do Senhor significa a justiça de Deus sendo revelada. As cartas, o Espírito Santo, ele vai falar tudo que ouviu. As cartas é Jesus falando também. Então, e é a justiça de Deus sendo manifestada para nós. Quem alcançou a reconciliação pela fé em Jesus, foi imputada essa justiça, perdoados, sem culpas. Os profanos se tornaram santos diante de Deus. Só que agora eles passaram a ser também servos da justiça. Agora eles são servos da justiça, porque o meu justo, antes não, o meu justo viverá da fé. Inocentes, inculpáveis, servos da justiça, revelado na Bíblia, não é o que Deus, tudo que pedir em meu nome, vos será dado. Essa Bíblia toda que chegou para nós, foi inspiração do Espírito Santo, foi obra de Deus, obra do Senhor Jesus, para chegar até nós. O que tu quer para revelar essa vida, vos será dado, porque tu é o servo da justiça agora. Pedir em meu nome está ligado à justiça de Deus. Mais nada. Ele falou para nem se preocupar com a comida, a bebida e vestimenta.
O assunto é a eternidade. Vocês não são do mundo, assim como eu também não sou. É uma justiça, são palavras de vida eterna, que dominam o interior daqueles que se tornaram justos diante de Deus. Eles buscavam pelas obras da lei, e nós buscamos por quê? Só alcança pela fé, e a fé significa uma submissão plena na graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles não se submeteram. E Jesus falou várias vezes: como pode vocês se submeterem à minha palavra, aceitar a minha palavra, se vocês buscam glória de homens? Eu não busco glória de homens. Se eu viesse em meu nome, vocês me receberiam. Mas como eu vim em nome do meu Pai, vocês não me recebem. Então, quem está na autoridade de Jesus, falando de Jesus, é claro que vão se esquivar, vão fugir. Pouquíssimos vão aceitar, mas são esses os salvos, que não está falando de si, está falando na autoridade que é no nome de Jesus, porque essa justiça tomou posse do homem interior. Então eu tenho que responder com certeza, porque eu sei que vou subir e morar com Ele. Por quê? A fé tem que me dominar, porque o objeto da fé é Jesus. E se é Jesus, eu recebi a vida que Ele conquistou na cruz. A justiça de Deus foi toda revelada no Evangelho, mas agora se manifestou uma justiça sem as obras da lei. A justiça que é pela fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus é se render a Ele. Manda, Tu és Senhor da minha vida. Ser governado por Ele. Revelar a vida que Ele ganhou. Seremos salvos pela sua vida. Nós lemos aqui. Seremos salvos pela sua vida, que Ele conquistou. Seremos salvos. O mundo não me vence mais e não pode vencer ninguém aqui, por causa da vida eterna que está aqui. Por isso que a Bíblia diz, toda tentação que vem contra vocês, ela é terrena, ela é humana. Mas junto com a tentação, Ele está vendo, junto com a tentação vem o escape, a vida que eu dei para vocês, chega e vocês não se deixam ser tentados. Você não se deixa levar. A covardia pode vir e tentar te dominar, mas o espírito de poder está com vocês. O ódio pode querer dominar, mas a paz está com vocês, domina. Seremos salvos, o mal não me domina mais. Servo da justiça, não mais servos do pecado. Nós temos que andar até o dia da nossa morte, tendo a certeza que eu vou chegar diante dele, eu sei diante dele, mas ele antes me alcançou aqui, e depois eu vou encontrar ele. Se ele me alcançou aqui, eu já sinto a presença dele, então eu sei que eu vou encontrar lá, eu vou encontrar aquele que transformou a minha vida aqui e me deu uma esperança viva. Então como eu posso diante desse ser, querer falar que por mérito meu, eles queriam pela obra da lei, mérito deles. Aí qual foi o problema deles? Rejeitaram a justiça que vem de Deus para estabelecer suas próprias justiças. Não é do jeito que a Bíblia diz. Esse versículo não quer dizer isso, que está muito duro para mim. Não, quer dizer isso mesmo. Quer dizer isso mesmo, porque a nossa justiça é o trapo de imundícia. É o que a Bíblia diz. Aí essa justiça aqui, que está aqui, a justiça de Deus está aqui, ela não pode ser questionada pelo santo. O santo não questiona ela, não ignora ela, não rejeita ela. O santo ama essa justiça, porque entrou na alma e fez assim, está perdoado. Anda em novidade de vida. A vida já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Ó a justiça vivendo em o apóstolo Paulo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que veio através de Jesus, que me amou e morreu por mim. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha aqui, olha a justiça onde entra, o que ela faz? Já não vivo mais eu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim.
ressurreto. Então amanhã, posso crer no amanhã para conquistar o quê? Posso crer no amanhã que eu mesmo morrendo hoje estou vivo. Não é que eu vou conquistar mais nada. É porque quem crê nele não morre. Vai continuar vivo. O louvor quer dizer isso. Porque ele vive e é revelado através da minha vida. Porque eles não alcançaram. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Por quê? Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento espiritual. Por quê? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Toda vez que eu não aceito um versículo bíblico que me bota na parede, manda eu me posicionar, eu quero reverter ele, não é bem assim, não é do jeito que está aqui. Eu estou fazendo isso, tirando a justiça dele, querendo estabelecer a minha, porque é muito pesado. Só que a Bíblia também diz que os mandamentos dele não são pesados. Na verdade, Efésios capítulo 6, a fé em Jesus me leva a amá-lo. Amém? Amá-lo. E isso tudo, porque se fosse segundo a lei, as obras da lei, o mérito é ser do homem. Obras da lei. Estão criando várias obras. Cristo é a lei da liberdade, que liberta do pecado, liberta do eu. Se o Filho vos libertar, pela fé liberta. Verdadeiramente sereis livres. Vai levar uma outra vida naturalmente. Graças a Deus. A graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Sabe quem revela que ama Ele com sinceridade? Se eu estivesse aqui falando de um montão de coisa e quase nada de Jesus, aqui está um falso. Aqui está um falso. Toda ministração que Cristo não é o centro, a falsidade está ali. Porque os judeus rejeitaram ele, e eu, escondendo aqui, estou rejeitando também, não estou passando ele como eu deveria. Quem faz isso é alguém que a Bíblia diz que é astuto. Esconde aquele que liberta mesmo. Deixa só no superficial. Mas a Bíblia diz que é o Filho que liberta. A Bíblia diz que a fé salvadora que é depositada em Jesus, ela transforma o meu homem interior. E ela que vai me levar para o céu. Aí querem buscar por tantas coisas que estão fazendo. Não, eu só posso ser salvo pelo que Jesus fez. Pelo que Jesus faz. O que importa é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não é coisa nenhuma. Não tem poder nenhum, mas o sim ser uma nova criatura. Quem ama a graça que é a graça. Se fosse segundo a lei, a graça era aniquilada, mas é segundo a graça, tem que ser pela fé em Jesus. Segundo a graça é pela fé em Jesus. Se é segundo a graça pela fé em Jesus, a graça seja com todos que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ama. Como eu vou revelar que eu amo Ele com sinceridade? Na sinceridade. Sabe como? Ele disse, aquele que guarda dos meus mandamentos, tudo que está nas cartas, tudo que eu falei, que ama, me ama e ama as minhas palavras, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Como é que pode faltar alguma coisa dentro do ser humano com Deus amando? Com Deus morando dentro. A justiça dele imputada em nós significa a presença dele. Não falta nada, o banquete foi todo dado. Eles queriam ser salvos
de outras formas, porque praticavam os rituais, as cerimônias, matavam bicho, todo aquele ritual, aí as obras da lei não alcançaram o perdão. Só tem um jeito de alcançar o perdão: ser imputada essa justiça e depois vai ser revelada, porque quem se prostrou e recebeu essa justiça pela fé em Jesus se torna servo da justiça. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Quando isso vier a acontecer, tu pode falar assim: e em nome de Jesus, é minha oração não só para nós, para todos. Posso falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que que ele me prometeu vai me dar. Combati a certeza, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Sei que vou receber a coroa da justiça. Certeza. Vai entrar por quê? Eles pensavam que não precisavam de Jesus. E um monte aí estão achando que dá para ser cristão sem Cristo. Repreende isso em nome de Jesus. Certeza de fé, quando ela está 100% depositada em Jesus, que morreu por você, por mim, por toda a humanidade, para pagar a nossa dívida que nós tínhamos, sabe com quem? Com Deus o Criador. Nascemos e começamos a nos adorar isso, adorar aquilo, e o verdadeiro objeto de adoração esquecido. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Quem busca adorar Ele, servir Ele de verdade? Quem? Aí o Verbo se fez carne e andou aqui, e a solução para vocês desceu. Aí Ele, nessa noite, olha a solução para vocês também. É isso. Amém? Agora, graças a Jesus, tem alguns que buscam. Quer saber a vontade dEle para agradar Ele em tudo. Tem alguns que buscam hoje. Tem alguém que entenda, porque agora o homem espiritual entende bem tudo e de ninguém é discernido. Antes não há ninguém que entenda. Agora, com o Espírito Santo na alma, tem gente que entende. Amém? Mérito nosso, de qualquer jeito, colocando nossas palavras, os nossos achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que isso está errado. A Bíblia, pela fé em Jesus, não me dá brecha para isso, porque aqui está tudo certo, não tem nada de achismo. Com todo o conselho dele é bom, agradável e perfeito, todos para a nossa vida. Vamos só com humildade se entregar a tudo que ele nos pede, pelo que ele já fez por nós. Amém?